Olá, meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso canal abençoado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Canal EBD Comentada. Como prometido no vídeo passado que falamos sobre dons espirituais, hoje iremos falar a respeito dos dons ministeriais. Vamos lá, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Como podemos definir dons ministeriais? Meus amados irmãos, dons ministeriais, com base nas Escrituras Sagradas, são manifestações extraordinárias da graça divina, habilmente distribuídas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Como nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 11, esses dons são presentes do próprio Cristo à sua noiva. Amém? Então ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres ou pastores doutores. Esses dons são ferramentas espirituais utilizadas para apacentar o rebanho do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 ao 6, Paulo destaca a diversidade desses dons, enfatizando que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua em tudo e todos. Então essas manifestações divinas não são apenas habilidades naturais, mas capacitações sobrenaturais, como afirma 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, todas essas coisas realizadas pelo mesmo e único Espírito, que as distribui, a cada um individualmente conforme quer. Então o Espírito Santo é quem equipa os crentes com dons específicos, moldando o corpo de Cristo, de acordo com a vontade soberana de nosso Deus. Esses dons não são meramente títulos, cargos, mas um chamado para o serviço, para a diaconia. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, somos exortados a usar esses dons, cada um conforme recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, os dons ministeriais não são apenas para o engrandecimento pessoal, mas para o serviço ao próximo, para a glória de Deus. Dividimos, então, a nossa reflexão em 4 tópicos para melhor entendimento. Então, esses dons, percebemos que são concedidos pelo Espírito Santo. São fundamentais para o crescimento e edificação da Igreja de Cristo. Vamos adentrar nessa jornada espiritual e examinar cada dom com os corações abertos e mentes receptivas à sabedoria divina. Tópico 1 fala sobre os apóstolos. No versículo de Efésios capítulo 4, versículo 11, logo no início, fala assim: somos introduzidos aos apóstolos como presente de Deus à sua igreja. E ele designou alguns para apóstolos. Então os apóstolos desempenhavam e desempenham um papel vital na fundação e expansão da igreja, sendo enviado com a autoridade divina para estabelecer os fundamentos da fé. Na nossa igreja, na Assembleia de Deus, nós colocamos os apóstolos como os nossos missionários. Então eles são como pilares sustentando a verdade e guiando o povo de Deus pelos caminhos da graça e da missão. Então os missionários são aqueles que implantam igrejas em lugares em que muitos de nós não têm coragem de ir, mas eles vão e têm esse chamado. Então recordemos sempre a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, onde ele envia os seus apóstolos para fazer discípulos de todas as nações. E o tópico 2 são os profetas. Os profetas mencionados no mesmo versículo são os porta-vozes de Deus, trazendo revelações e orientações divinas para o povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, entendemos que o profeta fala para edificação, exortação e consolação. Eles são os mensageiros sensíveis ao Espírito Santo, interpretando os tempos e as estações espirituais. Assim, os profetas têm um papel crucial
na orientação da igreja, auxiliando-a a discernir a vontade de Deus. Lembramos também que nos dias de hoje, nós chamamos os profetas daquelas pessoas que têm o dom de profecia, que é o dom também espiritual. Vamos aqui para o tópico 3, os evangelistas. Então, os evangelistas, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, são chamados a proclamar as boas novas da salvação. A grande comissão, em Marcos capítulo 16, versículo 15, destaca a missão vital dos evangelistas de pregar o evangelho a toda a criatura. Então, esses ministros são chamados, designados, né? Eles são instrumentos nas mãos de Deus para atrair o que? As almas perdidas ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Eles são faróis de luz em meio às trevas, guiando os perdidos, né, para a segurança do reino de Deus. O tópico 4, vamos falar de pastores e doutores. Os pastores e doutores mencionados em Efésios capítulo 4, versículo 11, têm a responsabilidade de pastorear e ensinar o rebanho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16, Jesus instrui Pedro a apacentar as suas ovelhas, indicando a importância pastoral. Os pastores são chamados a cuidar, guiar e proteger o rebanho, enquanto os doutores se dedicam ao ensino e a aprofundar a palavra de Deus. Então, esses ministérios colaboram para a maturidade espiritual da igreja. Então, à luz da palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, versículo 11, compreendemos que cada dom ministerial é uma expressão única da graça divina, da graça de Deus. Esses dons não são apenas títulos ou cargo, mas manifestações vivas do amor de Deus pela sua igreja. Ao abraçarmos esses dons, fortalecemos os alicerces espirituais da comunidade de fé, promovendo a unidade, o crescimento e a glória de Deus. Que possamos, como corpo de Cristo, valorizar e acolher esses dons ministeriais, trabalhando, juntos para a edificação do reino de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.